Quem é Jair Bolsonaro para mim? O Jair Bolsonaro já chamou minha atenção há alguns anos atrás. Ele já era um lobo solitário, vamos dizer assim, brigando contra o sistema e usando sempre, né, a internet para falar o que ele pensava, e ele já atacava um monte de coisas que ninguém imaginava, né, ser possível um cara começar a falar daquele jeito sobre aquelas coisas. Ele falava de assassinato de Celso Daniel, falou de assassinato do prefeito de Campinas. No momento eu falava, meu Deus, quem é esse cara louco falando desses assuntos? E foi me chamando a atenção. Coincidentemente, eu tenho a minha história, eu sou muito ligado ao Vale do Ribeira, porque eu tenho amigos lá desde a infância, então eu sempre frequentei muito o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é o berço da família do Bolsonaro e, obviamente, a gente conhece algumas pessoas ligadas a ele. Mas não tinha tanta intimidade. O que me chamou a atenção no Jair Bolsonaro é o patriotismo dele. Sempre foi. Ele é um cara extremamente patriota. Hoje eu posso dizer porque eu o conheço pessoalmente, mas na época eu o achava patriota. Foi isso que me chamou a atenção. Foi isso que me levou, como centenas aí, né, ou dezenas de milhões de brasileiros, a trabalhar por ele. Eu fiz campanha para o Jair, eu fiz filme para o Jair, eu ataquei ferozmente no primeiro turno aquela manipulação que houve, que eu acredito que houve, né, de dados de pesquisa e tudo mais. Eu fui a fundo. Por quê? Porque eu acreditava que tudo que ele estava falando era do coração mesmo. E aí ele foi eleito, nós o elegemos, e o que eu pude observar, porque eu tive um pouco mais de proximidade, né, do governo federal e dele, é que o que ele falou que ia fazer, ele fez. E está fazendo, está tentando fazer, do jeito dele. Ele tem a característica pessoal dele. Mas que a corrupção praticamente chegou aí a níveis próximos do zero no governo federal, em Brasília, aonde o Jair Bolsonaro consegue estender, né, o domínio e a administração dele, isso é fato, ninguém pode dizer que isso não aconteceu. Que isso causou um desconforto no sistema político é notório, a gente vê, isso a gente consegue enxergar. Então eu sou totalmente alinhado, respeito o presidente Jair Bolsonaro, a pessoa dele, acho ele um cara extremamente bem intencionado, acho ele verdadeiro. Obviamente, o presidente da República é o presidente da República. Ele administra um país. São 200 e poucos milhões de pessoas e de 200 e poucas milhões de diferenças. Cada um tem um jeito de olhar a diferença, de dialogar com diferença. Ele tem o jeito particular dele. Mas eu, como diz aí, eu sou fechado com o Bolsonaro. Até o momento, ele não me frustrou em nada. A linguagem do presidente Bolsonaro é realmente diferente, é diferente da maioria dos políticos. Mas por que ele fala desse jeito? Por que ele é desse jeito? Porque ele é honesto, porque é da honestidade, ele é um cara verdadeiro. Então ele é uma pessoa que é capaz de falar 40 minutos, 50 minutos, totalmente, vamos dizer assim, sem ler nada, né, espontaneamente, e repetir as mesmas coisas 2, 3 vezes depois. Por quê? Porque ele está sendo honesto, ele é honesto. E essa característica nele é uma das características que eu realmente admiro.